Quase 700 milhões de reais no total. Que arrecada e pode gastar. O Palmeiras tem o luxo de poder gastar esse valor. De repente, porque o Abel que contratou. É o treinador que contrata e indica. Estou falando de 60 milhões de euros do Estevão e 30 milhões de euros do Richard Rios. E você pegar dois jogadores vendidos nesse ano de 2025, eles dão 500 milhões de reais. Mas convenhamos, Renato. O Paulinho foi comprado por 115 milhões de reais, machucado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você mais um corte do Jogo Aberto respondendo por que os reforços do Verdão, do Palmeiras, não deram certo. Veja aí o que a bancada falou, mas antes de prosseguir com o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se gostar do nosso vídeo, se inscreva também em nosso canal. É bem isso, Negrão. Vamos para o balanço financeiro. Aqui está. Em 2025, Edu Dracena, quase 700 milhões de reais no total investidos em jogadores. 12 reforços é o número completo, cheio. Teve Facundo Torres, custou 74 milhões de reais aos cofres do Palmeiras. O Paulinho, que não jogou, mas que é esperado para a próxima temporada, custou 115 milhões. Emiliano Martínez, 45 milhões de reais. O Bruno Fux, sem custos, foi um empréstimo. Caio Paulista foi, Bruno Fux veio. Mikael, 27 milhões de reais. Vitor Roque, 156 milhões de reais. Chegou até a seleção brasileira, hein? Lucas Evangelista, 24 milhões de reais, vindo do Bragantino. Ramon Sosa, que estava no futebol inglês, custou 80 milhões de reais. O lateral Kelvin, 31 milhões de reais. O goleiro Carlos Miguel, que não conseguiu jogar na Inglaterra, custou 36 milhões de reais. O Jefité veio pela bagatela de 38 milhões de reais. E aí o sempre bem conceituado Andréas Pereira, 63 milhões de reais. É que de verdade, assim, é muito fácil a gente falar agora e ser dinheiro de obra pronta, né? Porque aí se pegar, até em relação a mim, tá? Se pegar vídeo falando no meio do ano sobre contratação, a gente até discutiu forte com o Ulisses aqui, que criticou algumas, enfim. Só que olhando agora, o fim do ano, você para ver o valor em alguns jogadores, o Palmeiras gastou 700 milhões. Por quê? Porque arrecada e pode gastar. O Palmeiras tem o luxo de poder gastar esse valor. Vende bem base, tem uma gestão boa da Leila, enfim. Só que aí Facundo, será que tinha opções melhores no mercado por 75 milhões? O próprio aqui, o Sosa, por 80 milhões. Quem poderia ter contratado? Mikael, 30 milhões. Será que vale? Enfim, o Kelvin, 30 milhões. Então, gera agora um debate com razão da torcida de... Será que valeu a pena? Existe esse debate. O Paulinho foi a maior venda do futebol brasileiro de todos os tempos. Eu adoro o Paulinho. Paulinho foi muito importante no Atlético. Mas convenhamos, Renato. O Paulinho foi comprado por 115 milhões de reais, machucado. E era uma contusão grave. E o departamento médico do Palmeiras, será que não avaliou bem? Ou mesmo sabendo, resolveram investir da mesma forma? É que a gente não pode falar do que o Paulinho ainda pode fazer pelo Palmeiras. E eu acredito que pode. E ele é muito jovem ainda, porque ele é muito jovem. Agora, Renata, o custo-benefício até aqui é muito Mas ruim. ele quase escapou com aquele gol contra o Botafogo. O gol Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... também, ele tem 25 anos, ainda Gente, tem muito Vocês já futebol. imaginaram se é, por exemplo, o Corinthians que compra um jogador esquece contra o Corinthians, jamais. Esquece o Corinthians, mas o que eu vou falar é bom pra você. Jamais. Aqui, eu tô vendo ali, ó. Peraí, dinheiro pra 27 isso, milhões. atenção, Nós tem pagamos dinheiro no pra Velho isso, História, Everton. 27 milhões, Não velho. paga nem o 13º ele. Você acha que vai ter dinheiro pra pagar? Eita, eu já ia falar, agora me calou. Se você pegar dois jogadores vendidos nesse ano de 2025, eles dão 500 milhões de reais. Eu estou falando de 60 milhões de euros do Estevão e 30 milhões de euros do Richard Rios. Eles tiveram um impacto negativo absurdamente no time. Ali o Abel, assim, desmanchou o time pela capacidade desses dois jogadores, até pela reposição. Agora, eu estou falando de dois que renderam 500 milhões. E aí, beleza, você gasta 700, óbvio que a gente vai questionar alguns valores. Mas a Leila mesmo disse, o nosso valor, quando alguém vai comprar um jogador do Palmeiras, o valor sobe pela base que o Palmeiras tem. Mas quando o Palmeiras vai comprar, também é mais alto.
porque todo mundo sabe que o Palmeiras se tornou um comprador em 2025. E aí eu acho que a lição ela precisa ser aprendida. O Palmeiras ele pode gastar, se deu ao luxo de gastar, mas há lições a serem aprendidas. Quando você contrata um Paulinho apesar da lesão, você sabe que tem um custo, um médio prazo aí que ele vai te render alguma coisa. O Vitor Roque quase foi artilheiro do Brasileirão. Podemos questionar aqui, mas pô, ele começou mal, mas depois ele rendeu para o time. São dois jogadores que você tem uma margem de erro menor. Quando você traz um Vitor Roque, ao custo que trouxe, e um Paulinho, você tem uma margem de erro menor. Agora, os outros, você arriscou muito. E são jogadores desconhecidos, né? Facundo Torres, o Sousa. Aqui o que muita gente vai agora questionar é que, de repente, você pegaria 3, 4 jogadores, o valor juntos, e traria um fora de série. Que foi o que fez o Flamengo. Um cara diferenciado, né? Porque aqui, eu também concordo com vocês, quando eu olho essas contratações, tem algumas... O próprio Carlos Miguel, um goleiro que saiu muito bem avaliado, ficou muito pouco tempo no futebol brasileiro, pouco tempo titular também no Corinthians, mas tirou o Cássio, por exemplo, de uma titularidade de quantos anos e anos, não é? E aí o Vitor Roque é um cara que precisava de uma retomada na carreira e chegou na seleção brasileira. O Palmeiras, ele constrói coisas muito positivas para os seus atletas, mas aí a gente vê assim, o Ramon Sousa ainda não rendeu, o Facundo Torres a mesma coisa, o Kelvin é um titular, mas ainda acho que pode mostrar mais futebol, o Jefté reserva. Mas aí a gente também tem pegado o Flaco Lopes. Quando também chegou, era muito questionado, né? Não conseguia render e tal. E agora está rendendo. Então, de repente, esses jogadores que por enquanto ainda não renderam para a equipe do Palmeiras, de repente, porque o Abel que contratou. É o treinador que contrata e indica. Não é diretor, não é presidente. Mas o diretor faz o que lá? Pô, ele tá lá também para dar auxiliar a ele, ó. Tem esse jogador, mas se ele não quiser, ele fala, não quero. Se ele não Quem quiser, dá a palavra final é o Abel Ferreira. Claro, com certeza, porque é ele que vai escalar, Mas, ele que vai Edu, saber. esse tempo aí que o Flaco levou para maturar é o que hoje o Flamengo não se permite. Né? Ele traz um jogador mais pronto, que é a... Passou pelo melhor momento na temporada e que a gente exalta o ataque, a dupla do Flaco e também do Vitor Roque. O Evangelista que veio para substituir o Richard Rios estava jogando muito, ele se machuca. Então também tem algumas coisas. Às vezes as pessoas falam, mas é um jogador só no time titular. Tem times que se desmontam sem um atleta, nem vou falar quais. Renata, tem uma colocação que eu queria fazer. Quando você contrata jogadores desse valor, os contratos são longos. Não é o time que contrata um jogador por uma temporada, por empréstimo, paga um dinheirão para um jogador que volta livre e aquele contrato acaba e o jogador vira pó. Esses jogadores têm retorno financeiro, ser renegociados com outras equipes. E para formar uma equipe, demora 1, 2 anos para esse jogador entrosar. Não vou voltar atrás, mas no São Paulo contratávamos jogadores que davam resultado depois de 2 anos, né? E vários que ficaram ídolos do clube demoraram para se firmar, né? E você tendo essa oportunidade de um treinador que conhece o jogador, que escolheu o jogador, que nesse momento o jogador não atravessa um bom momento, mas ele vai trabalhar para o jogador atingir o potencial esperado, com contratos longos você consegue fazer isso. E se não der certo, você recoloca no mercado com um prejuízo pequeno. Não é aquele que veio por um ano, pagou um dinheirão, foi embora, virou pó. Mas o Flamengo faz isso e é campeão. O Flamengo não faz só isso. O Flamengo contratou alguns jogadores com contratos longos. Sim. Agora, eventualmente, o mais velho, com um histórico extraordinário e em forma, dá para fazer isso. Então, eu acho que essas apostas poderão retornar com dinheiro. Eu não acho que é fracasso, eu acho que é escolha. Escolha tem que ter prazo para trabalhar. E isso o Abel tem. Então, não há o que criticar. Porque você contrata 10 jogadores, 12 jogadores, é claro que 10%, 20% não vão dar certo. Mas você tira um pelo outro e o lucro virá, apesar de um ou outro não dar certo. O Alan, se vender o Alan, já salva 1/3 desse valor aí. O Vitor Roque e o Andréas Pereira, a gente já sabe, eles deram muito certo, titulares absolutos do time. Mas eu vou fazer a pergunta ao contrário para vocês. Sgarbi, quem não deu certo? Quem realmente já poderia ser descartado dentre esses? Caramba, é difícil, hein? É que, assim, o Sousa ele tem gols importantes também no ano do Palmeiras. Sim, se for observar, ele fez gols importantes. Um cara Eu acho que vai crescer. Acho que esse jogador vai crescer. Eu acho um bom jogador. O Facundo é um cara que, no começo, eu gostava. Depois eu passei a achar, com todo respeito ao jogador, claro, pelo amor de Deus, mas o jogador meio apático ali em campo, sabe? Um cara que pouco aparece. Então, entre todos esses jogadores, por conta do custo-benefício, na minha opinião, o Facundo foi o que menos rendeu. Everton, e você? Aqui alguém foi decepção para você? Renato, tem um amigo nosso em comum, grande palmeirense, que o ano inteiro mandava mensagem no WhatsApp assim: eu não suporto esse Facundo. Eu sei quem é. Você sabe quem é que eu tô falando, né, Renato? Sei, óbvio. Eu não suporto o Facundo Torres, que erro do Palmeiras e tal.
Mas eu vou reafirmar aqui que disse há pouco. O Paulinho, por causa do custo-benefício. O Paulinho Eu amo- deu no porque- coração. deixa eu velho. falar. Você Não tá vou falando rir, que foi dor no coração. Não vou rir, eu tô falando. Fala com a razão, velho. Raciocínio. Não, cara, não tem nada de coração. Ele não é jogador do Atlético, não é jogador Ele não é mais. Não é mais. Então- O que eu tô dizendo é o seguinte: Do Atlético, o valor investido. Que o Paulinho saiu. Chorão. Aqui, se ele tivesse vendido o Paulinho, a situação estaria no cadafalso lá. E tá difícil, mas se não vendesse o Paulinho, estaria pior. O Paulinho, que eu amo demais, ele sabe que eu amo ele demais. Mas o custo-benefício, Renata, 115 milhões, Renata, a maior venda da história do futebol brasileiro. O olho cheio Ele d'água. não jogou Agora, o porque veio Paulinho, eu contundido. acho que ele merece uma chance no sentido de que ele não jogou, não foi avaliado, não tem o... Sabe o atleta que entra aos 50 do segundo tempo? É. Aí você vai dar nota, sem nota. só o não gol que teve ele tempo fez de no avaliar. Mundial já pagou Só ele, que irmão. eu avalio o seguinte, Praticamente. como é que ficou o Galo sem o Paulinho? Melhor ou pior? Se lascou. Muito pior. Quase cai. Então, Mas não- ano que vem eu vou avaliar o Paulinho. Mas você perguntou qual foi a decepção. Eu relacionei O cara custo- E no Não, Mundial, gente, que ele mas decidiu, então, lembra mas- daquela prorrogação? Mas ela perguntou Só sobre isso. ela não, 60 milhões ela não naquele colocou jogo. ressalva. Contra o Botafogo. Ela não colocou ressalva. Mas aquele jogo contra o Botafogo, ele faz o gol, valeu 80 Mas não milhões. adiantou nada. Tá no coração dele, mas tá no apagou coração. ele. Tá no coração, Mas você acha, tira do coração, você acha que o velho. Palmeiras só pagou 115 milhões? O cara ganha 4 milhões por mês. E aí? Tem mais gasto Quem ganha também. 4? Não, tô falando, quanto ganha o Paulinho? Não ganha 4, não. Hoje Aí não, calma, o Memphis Cici. ganha 4, 6 Quem ganha 4 mil é Não ganha não. Tá no Olerite, lá, mas recebe. Ô, gente, mas assim, ó, eu ainda sou a moda antiga nesse sentido. Para mim, o treinador, ele deveria sempre ganhar mais que qualquer atleta e deveria ser mais respeitado, que é o que aconteceu na seleção brasileira. Era uma bagunça, treinador nenhum ficava. Chegou o Ancelotti, ganha muito mais. 5 milhões. É respeitado, é a estrela da seleção brasileira, é isso. Depende, Só que nem né? sempre é O possível. Guardiola nunca ganhou mais do que o Messi, por exemplo, né? Não, mas eu aí... trabalhei- Mas será que alguém ganha mais que o Guardiola no Sírio? Hoje, eu não sei, o Haaland... quem Eu sabe, trabalhei não. com um treinador assim. Quem que era? Fábio Capello, no Real Madrid. Ah. O Real Madrid tinha um teto salarial na época de 6 milhões, não passava isso, ele ganhava 6 milhões e 1. Todos Ele os era o clubes mais que ele alto passou, salário? ele ganhava, porque ele falou que senão ele não conseguia. E o Cicinho? cobrar E o os atletas. Cicinho? 6 milhões? Ah, nem ganhava umas plata. 5.999. Estamos lascados. Ricardinho, tem que pagar o café, Mas eu né? vou falar um negócio, mas também tem que tirar o chapéu também para uns empresários aí, porque os caras empregam uns... Rapaz... Quantos jogadores do São Paulo eu contratei machucados que depois deram um resultado absoluto pro São Paulo? Nenhum. Ah, não? Contratou machucado? O O senhor contratou machucado? O Luizão que te deu a Libertadores. Há controvérsias. Há controvérsia. A questão é a seguinte: nós temos o departamento médico. Aí vai lá, o cara tá com o joelho, o ligamento Ricardo Oliveira. arrebentado. Ricardo E aí- Oliveira. Não, aí eu não fiz parte Não, disso mas o daí. Luizão você eu só fez. Eu sei que quando eu fui contratado do Atlético Mineiro, saí do Atlético Mineiro e vim pro São Paulo, passei por enormes baterias de exame lá. Pode contratar o cara Mas que tá 100%. é Então, risco, você há se uma senhor. grande irresponsabilidade da parte médica contratar o Gente, cara. mas foi verdade. calculado. Não, Todo é mundo verdade. imaginou que o Calculado? Paulo... Foi não. Que o Paulinho ia Não ser foi, não. recuperado. Não foi, não. É que ele teve outro Não foi, não. problema. Foi Não calculado foi, e não. colocaram ele pra jogar? Não Então vamos lá, vamos te arrebentar mais Esse pra você não operar depois. Esse assunto eu conheço Aí como não, nenhum de pô. vocês aqui Há conhece. uma grande desculpa aí, responsabilidade. Então vamos embora. Então, vamos lá. carteiraço aí, Essa pô. fratura de estresse, ela doutor, tem sou uma médico atividade também. que ela pode aumentar e realmente não consolidar. Eles viram, calcularam o risco. Bom, se tiver que operar, a gente opera, mas vamos trazer o jogador. O Luizão chegou lá no São Paulo com o pé operado, com o joelho operado, gordo, com a perninha desse tamanho. Parece a Chiquinha defendendo o Ficou lá, Chaves. Esse é o Ulisses. Ficou Tá lá falando do com a Ulisses. gente, se treinou que nem um cavalo. É, mas qual que foi o custo dele, benefício? Zero. Então, Mas contratado. tudo bem, mas nós estamos falando de 115 Mas o- milhões. mas Você o traz Luizão já era um ok, traz um jogador. cara machucado. O Luizão E já vai. era um jogador rodado, que tinha já... Paulinho, 25 O Paulinho anos. tem 25 anos de idade. então O Abel Ferreira tem um recado pra vocês. O que é Olha, lá Abel? Quem é bom tem que receber mais. Uia! Você viu aí a bancada do Jogo Aberto respondendo aí por que os esforços do Palmeiras não deram certo. Você viu aí a bancada tecendo aí os comentários a respeito do Verdão. E o que você achou aí nos comentários aí da bancada? Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e também se inscreva em nosso canal.